O nosso correspondente na Europa, Luca Bassani, que vai trazer as últimas informações da guerra na Ucrânia, um dos momentos mais tensos. Afinal, a União Europeia subiu o tom, deixando claro: se a Rússia usar arma nuclear, as tropas poderão ser aniquiladas. Luca, foi isso mesmo que disseram os integrantes da União Europeia? Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Daniel, Lívia, a todos que nos acompanham. Realmente foi um dia de muitas declarações polêmicas e fortes. Primeiro, pelo um dos principais diplomatas da União Europeia, Josep Borrell, que disse que se o exército russo a utilizar de armas nucleares na Ucrânia, a União Europeia responderá também de forma militar. E o país russo terá o seu exército aniquilado, porque juntamente com as forças europeias estará os Estados Unidos. Avisou que, da mesma maneira como quando Putin disse que não está blefando a utilizar as armas nucleares, os europeus e americanos também não estão blefando quando dizem que podem responder à altura. Isso acontece exatamente naquele momento em que novas declarações por parte do Kremlin surgem nesse sentido, de trazer ao foco da guerra um ataque nuclear, por mais que seja de pequena proporção, naquelas regiões que foram recém-anexadas pela Rússia e que podem representar focos de resistência. Nesse mesmo caminho, os russos responderam também falando que caso a Ucrânia entre na OTAN, isso significaria a Terceira Guerra Mundial, e que o presidente Zelensky sabe muito bem disso e está apenas utilizando essas cartas para chamar a atenção. Neste momento em que, lembrando para a nossa audiência, a Ucrânia assinou o termo para tentar entrar na OTAN de forma mais rápida após a Rússia ter anunciado naquele mesmo dia a anexação das 4 províncias, Kherson, Lugansk, Zaporídia e Donetsk. Falando em respeito também a essas províncias, nós vimos que o exército ucraniano, apesar de estar sofrendo algumas baixas, de estar tendo que proteger grande parte das cidades ao norte do país após essa nova onda de bombardeios, conseguiu novos ganhos ao sul do país, na província de Kherson, avançando cada vez mais, o que fez com que o administrador local, que foi colocado pelos russos, evacuasse a cidade e os recomendasse que deixassem a região e a capital dessa província, a cidade de Kherson, para ir em direção a Rostov, na Rússia, onde serão recebidos. Segundo o exército russo e também as autoridades de Kherson, colocadas lá pelo presidente Putin, os ucranianos estariam supostamente atingindo a cidade sem ter nenhuma noção se são alvos militares ou civis, o que exige exatamente por parte dos governantes esse deslocamento da população. Algo realmente muito complicado, os ucranianos negam, mas a gente vê que a guerra, após de ter passado por um certo período de calmaria, apesar de continuar existindo, ela voltou com todo o vapor nesta segunda-feira, com esses ataques generalizados em retaliação àquilo que aconteceu na ponte da Crimeia. Pois é, Luca, com essa escalada de tensões em razão do conflito, como está a situação econômica nos países europeus? Já é perceptível uma alta de preços? Os jornais, a imprensa têm repercutido esse assunto? Os principais empresários, produtores também tratam dessas questões? O que você pode trazer para a gente? Olha, Daniel, do ponto de vista do consumidor, a inflação ela subiu até a faixa dos 7, 8% e parou lá, nesse mesmo patamar há pelo menos 2 meses. Pelo menos a questão dos alimentos, nós não vemos desde o mês de agosto um aumento significativo no preço dos alimentos, o que alivia. O grande, porém, é a energia. Segundo o próprio chanceler alemão, Scholz, ele fez um acordo com a França para a França conseguir trazer parte do seu gás produzido também nas usinas nucleares para a Alemanha, num acordo que há muito tempo não acontecia entre os dois países, para aliviar a Alemanha, que é um dos países mais comprometidos pela dependência forte que tem da Rússia. Nesse mesmo sentido, outros parceiros no Oriente Médio foram já acionados, como os próprios Emirados Árabes Unidos e também a Arábia Saudita. A grande questão é que as temperaturas ainda não estão tão frias para nós sabermos como será o inverno, para ter uma experiência de como será o inverno. Afinal, estamos no meio do outono, as temperaturas têm caído, mas ainda na faixa dos 10, 12 graus, o que não faz com que muitas famílias utilizem o aquecimento doméstico a toda a sua potência, como acontece geralmente nos meses de dezembro e janeiro. A gente vai continuar monitorando, atualizando, mas está um pouco melhor do que os analistas pensavam que estaria neste mesmo mês de outubro. É isso, as últimas informações do conflito no leste europeu com Luca Bassani, diretamente da Europa. Obrigado, Luca. Boa noite, bom descanso.